No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta italiano Enzo Minarelli e com o poeta, ator e animador cultural português Américo Rodrigues. Enzo Minarelli nasceu em Bolonha, na Itália. É um dos expoentes da poesia sonora internacional como criador e como teórico. Formulou nos anos 80 a ideia de polipoesia, encontro multimídia de linguagens sob o enfoque da poesia. Américo Rodrigues nasceu na Guarda, em Portugal, cidade onde reside. Animador cultural, ator e encenador, fundou o Teatro Aquilo. É autor de diversos livros de poesia e de crônicas. Américo Rodrigues destaca-se também como iniciador da poesia sonora em Portugal. Tudo bem com vocês? Bem, muito bem. É uma honra tê-los aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado. Bom, nós vamos dedicar esse programa basicamente ao tema da poesia sonora, mas inicialmente eu pediria a cada um de vocês que, dentro do possível, fizesse um resumo dessa extraordinária experiência que vocês possuem de uma experimentação poética muito diversa, né? Vamos começar pelo Enzo Minarelli. Sí, yo he nacido como poeta escrito al final de los años 70. Como todos, hizo un librecito de poesía experimental, pero tuve suerte porque ese pequeño libreto fue inmediatamente conocido y entró en una antología internacional que fue compilada por un crítico italiano muy conocido que es Renato Barilli. Entonces yo comencé como poeta experimental, fue bastante conocido, pero me di cuenta en los años 80 que la página escrita, la escritura estaba demasiado estrecha para mi trabajo. Y entonces, para decir un eslogan fácil, chao, chao, a la página escrita, adiós a la página escrita, y me he ido en la oralidad, lo que significa que la oralidad para mí ha sido un campo libre donde había una posibilidad de exprimirme al máximo nivel. He empezado a producir discos, a hacer performance y tomando siempre la voz. Usted correctamente ha mencionado el manifiesto de la polipoesía que yo hizo por la primera vez publicar en España, en 1987, en Valencia exactamente, y tomando siempre la voz como elemento guía para ir en el espectáculo, ir en la performance. Prácticamente lo que hago hoy son performances que yo llamo con el sello de polipoesía. Polipoesía 8 es el último que hago. La voz es el elemento guía y en mi performance hay todos otros elementos, lenguajes que llegan de la música, de la imagen, de la corporalidad, pero todo eso está en un lugar secundario porque la voz es, como yo quiero decir, prima donna, que es una palabra italiana. Yo hablo español, pero no olvidamos que soy italiano. Ok, e nós vamos retomar, dentro do possível, um pouquinho dessa diversidade da sua obra. Eu pediria então agora ao Américo Rodrigues que nos fizesse também uma breve síntese da... Também eu comecei pela poesia escrita. Aliás, editei 3 livros em Portugal de poesia e durante vários anos dirigi uma revista de poesia que se chama Aquilo, Cadernos de Poesia, onde a par de jovens autores publicavam também grandes poetas portugueses como António Ramos Rosa ou Ernesto Meli Castro. Mais tarde interessei-me por outras formas de divulgar a poesia. Também tenho uma experiência de poesia objeto, de objetos para recortar e colar. E mais tarde, então, dediquei-me à poesia sonora. Isto porque, por um lado, eu já escrevia poesia, por outro lado, fazia teatro e finalmente, também tinha um interesse pela música. E achei que a poesia sonora podia reunir todos estes elementos, todas estas atividades pelas quais eu me espalhava e, assim, através da poesia sonora, podia fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho experimental, servindo-me das experiências anteriores da escrita e do teatro. E, portanto,
há poucos meses, editei aquele que é talvez o primeiro CD, a primeira gravação de poesia sonora em Portugal, que se chama O Despertar do Funâmbulo. Ok, e nós vamos retomar um pouco das suas atividades também nesse território. Eu pediria ao Enzo Minarelli que nos fizesse, eu sei que é uma coisa quase impossível no tempo da televisão, mas você é autor de um importante artigo denominado exatamente História da Poesia Sonora no século XX, Cânones e Classificações. Quer dizer, é possível você fazer para nós uma brevíssima história? Sí, es posible. Tomamos los autores más importantes. Yo creo que los primeros que hicieron una revolución en ese sentido fueron los futuristas italianos. No lo digo porque yo soy italiano, es reconocido que el manifiesto de la declamación es sin duda una de las piedras fundamentales para entender. Pero lo que me gusta recordar de los futuristas es su manera de agredir el lenguaje. El lenguaje, entendido como institución, había que ir contra de eso y sobre todo declamarlo en el vivo. Marinetti había hecho unas reglas como hay que performar en frente de un público. Y eso es porque él decía la vieja declamación de los pasatistas, que están fijos, que parecen muertos, hay que dejarlos lejos y nosotros tenemos que movimentar esa cosa. Eso es lo primero. Después, yo diría los futuristas rusos, sobre todo por la idea de la novedad del lenguaje. Su idea se puede decir una palabra difícil, pero intentaré explicarla rápidamente, transmental. Significa que el lenguaje no es aún un lenguaje, es un ruido, pero cuando el lenguaje es un ruido, significa que es todo, es la universalidad, es una especie de cosmogonía, donde tú dices todo y nada, y estás en contacto, quién sabe, con Dios, o con el origen del mundo. Aquí hay el contacto directo entre los xamanismos, la religión y la poesía sonora. Después yo mencionaría muy rápido el Dada con Zará, por ejemplo, porque tenían la capacidad del juego, de la emoción, para que el trabajo no sea demasiado racional. Ellos impulsaron todo eso con la instintualidad, lo que será desarrollado en los años 60 por el movimiento Fluxus. Llegando hacia nosotros, y saliendo gran rápido, los letristas franceses, porque han trabajado mucho sobre el lenguaje y porque por la primera vez ellos entienden que hay que relacionarse con los elementos tecnológicos. Los letristas franceses son los primeros que empiezan a emplear las películas, las imágenes, y eso es una gran novedad, porque la tecnología, como yo quiero decir, es el elemento más determinante. Y llegando hacia nosotros, la poesía sonora típicamente en los años 50 de Henri Chopin y de Bernard Daisy. Henri Chopin es, en cualquier manera, el fundador... Divisor de aguas. Sí, es el fundador de la poesía sonora contemporánea. Tuve la inteligencia de entender que esa invención llamada magnetófono estaba importantísima, él desarrolló al máximo nivel eso, y de allí empieza lo que hoy es la poesía sonora y que nosotros estamos prácticamente concretizando. Pero si me permite añadir una última frase, quiero decir que nosotros estamos concretizando lo que estaba el sueño de los futuristas, ya que he iniciado con los futuristas. Marinetti decía, yo quería poner todas las imágenes dentro de un poema, pero él no lo podía porque no había la tecnología. Nosotros lo tenemos y eso es porque hacemos ese trabajo que yo llamo polipoesia, donde hay ese desarrollo tecnológico. Ok. Américo Rodrigues, sobre o seu trabalho, nós pedimos ao poeta e professor Marcelo Dolabella para dar um depoimento. Vamos ver? A tradição experimental da poesia portuguesa vem desde o início do século com os futuristas. Nos anos 50, ela se explicita mais com o movimento da poesia experimental, que tem o Mélio Castro como o grande representante. O Américo Rodrigues, que está nessa grande tradição experimental, explicita em sua poesia sonora todas as contribuições que foram incorporadas a essa grande poesia de vanguarda portuguesa, principalmente a contribuição concreta, aliterativa, paranormásica, de exercitar a palavra. E incorpora também uma coisa que na
tradição luso-brasileira não era muito presente, que é a poesia fonética que vem da tradição italiana e futurista italiana. Então, acho que o Américo Rodrigues, ele sintetiza a tradição luso-brasileira com a tradição italiana dos futuristas. Pois bem, Américo, eu te pediria então para falar um pouco desse seu trabalho de introdutor da poesia sonora em Portugal, do seu trabalho, do que caracteriza o seu trabalho, né? E mais adiante vou te pedir também uma canja de... Não, 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 nunca, 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 nunca. Digo não, não, digo não, não, a palavra não. Não, 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 estou aqui. Não estou aqui, aqui estou, aqui, aqui, estou aqui, 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 é qui, não, 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 estou aqui, aqui está, aqui está, aqui está, a minha voz, não, não, a minha voz, não, não a palavra nunca, a minha voz, não a minha voz, não a minha voz, a minha, só minha, não, minha não, minha não, minha não, minha não, minha não, só não, só não, só não, só não, não só, não só, não só, não só, nunca, 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 a palavra, nunca a palavra estou, a voz, a minha voz secreta, ninguém, ninguém, nunca não, nunca não, nunca não, ninguém, 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 ouviu, 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 não viu, não ouviu, não ouviu, secreta voz, palavra que não, estou aqui, 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 oh não, 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 a voz que não, a voz que nunca, 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 secreta, ninguém, ninguém ouvirá, irá, 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 oh não, não ouviu, a palavra nunca, a palavra, a voz da palavra não, palavra aqui, aqui, nunca, 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 não, não, não. Enzo, eu vou te dirigir a você uma questão para o teórico, Enzo, antes de pedir também para nos falar da sua poética sonora. Nós normalmente limitamos a poesia visual e as artes plásticas, deriva uma questão muito popular, né, que é qual é o limite da poesia visual e das artes plásticas. E o Dick Higgins fala exatamente dessa posição intermedial da poesia sonora com a poesia visual. Quer dizer, como é que você limita também a poesia sonora e a música? Io penso che la imagen fija e la escritura, como ya he dicho, tienen un evidente límite. Me parece que es una cosa bastante estática. Por ejemplo, si una página escrita la ponemos en la pantalla de un vídeo y empleamos un software donde las letras se pueden mover y donde la imagen puede también moverse, nosotros, me parece, tenemos muchas más posibilidades de desarrollo. Pienso que la poesía experimental tiene el deber de ir siempre adelante, de tener siempre un diálogo continuo y constante con la tecnología, sin ser dependiente de ella, y claramente tener un impacto fuerte hacia el fruitor. La imagen en la poesía sonora, en la polipoesía hay, pero es una imagen que desarrolla un papel secundario. Ya he dicho que la voz es importante. ¿La imagen cuál es la imagen? Tenemos, ante todo, la visión del impacto frontal de la performance. Cuando el espectador llega enfrente de una performance de poesía sonora, hay una visión global, y esa es importante. Hay el cuerpo del poeta, hay las luces, hay lo que el poeta tiene, los vestidos, todo eso hacen los típicos elementos del espectáculo teatral. No se puede decir que eso es inútil, es un espectáculo teatral. Pero la imagen, ese es el primer paso. Hay también la imagen que el poeta sonoro puede emplear como diálogo con el sonido. La imagen puede ser fija como diapositiva, eso pasaba sobre todo en los años 80 y los años 90. Hoy hay la imagen en movimiento, muchas veces hay la imagen, la videoimagen. Yo la empleo mucho, ese trabajo. Hay unos poemas que yo performo en vivo donde tengo el soporte de la imagen detrás de mí.
que son prácticamente, como se dice, el background de eso. Entonces la imagen hay, pero yo pienso que la imagen, el desarrollo de la poesía visual ha hecho época, como se dice en Italia, y ahora creo al comienzo del nuevo siglo hay que marchar adelante explotando los elementos tecnológicos y tomando la voz en un contexto de espectáculo e de contato direto com o público. Ok, você gostaria de falar um pouco do seu trabalho mais recente e do que o tem caracterizado nesse aspecto? Já que todo o tempo nós estamos falando da sua atividade polipoética. No, estamos falando de una cosa que pero me gusta mucho, es que yo he empezado a hacer más de 25 años. No, ahora estoy desarrollando mucho el aspecto espectacular. Es decir, el cuerpo en frente del público es importante. Eso he mencionado el poeta francés Bernard Daisic, pero también el manifiesto de los futuristas. Bueno, ellos decían que el cuerpo en frente del público tiene que moverse sin siguiendo una instintualidad o una emoción del momento, sino que ser controlado en función de lo que el poeta hace. Entonces es una corporalidad ligada a la palabra y al evento poético. Yo estoy haciendo mi último trabajo poético, que es Polipoesía 8, estoy desarrollando esa relación que hay entre el cuerpo y la palabra. Pero claro, sin olvidar, como ya he dicho antes, la tecnología, que me parece siempre el punto fundamental. Ok, você poderia também dar uma pequena demonstração para nós? Sí, yo haré, hay mucho calor aquí en ese estudio, yo haré con mucho placer una performance solamente oral, en este momento mirando la cámara, claro, para los amigos que nos están oyendo, haré una performance solamente con la voz, sin el soporte claramente de la imagen, y voy a hacer un poema que se llama Poema. Un poema que se llama Poema. Es mi primer poema, ha sido hecho en 1979 y ahora voy a hacer solamente la parte sonora. Poema, 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 poema. Poema, 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 po. Poema, 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 poema. Eopam, 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 eopam. Poem, poema, Ma. Poema. Poema. Oh, poema. Poemaria, poemario, poemargherita, poemania, poema chiavellico, poema smidia, poemattore, poematto, poemania, poemanche, poemancora, poemarsia, poematto, poemattore, poemania, poenzo, poeminarelli. Ah! Muito bom. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta italiano Enzo Minarelli e com o poeta português Américo Rodrigues sobre o tema poesia sonora. Enzo Minarelli, sobre o seu trabalho, nós convidamos o também poeta e professor Marcelo Dolabella para dar o depoimento. Vamos ver? Falar em poesia sonora é falar
de Enzo Minarelli. O Enzo Minarelli é uma espécie de enciclopédia da poesia sonora. Tudo que a poesia sonora tem de repertório e de exercício, de teoria, acho que o Enzo foi o que conseguiu sintetizar no seu trabalho, tanto teórico como poético e prático. Ler o texto teórico do Enzo, assistir uma performance dele, ouvir um disco, é literalmente entender o que é poesia sonora. E a importância do Enzo, além de tudo, todo esse trabalho que ele faz junto à poesia sonora, é que ele foi o grande interlocutor de Filadelfo Menezes, que foi o que lançou e que praticamente construiu a poesia sonora no Brasil. Ok, Enzo. Eu vou emendar com essa questão, com esse depoimento, uma questão que é a questão da circulação da poesia sonora. Eu vou pedir um depoimento a vocês dois e, para tanto, eu vou aproveitar um pensamento crítico seu, em que você escreve o seguinte: com demasiada frequência, hoje, a oralidade em poesia revela-se exercício cerebral tedioso e desagradável. Poder-se-ia recorrer àquela atitude zen que aconselha ouvir mais vezes, quanto mais se recusa um primeiro contato. Mas aí você enfatiza criticamente. Só que nem toda a gente gosta do zen. Sí, la primera cuestión de la circulación. No es verdad que la poesía sonora es una manera de trabajar marginal. Absolutamente no es la verdad. Porque en el final de los años 90 y ahora, en este primeros meses del nuevo siglo, veo que la poesía sonora es considerada como, creo, el futuro de la poesía. Es, creo, la verdadera búsqueda que hay que seguir. Y es verdad, nuestro producto, los CD, los discos, no llegan siempre en los negocios públicos comerciales porque aún eso no producen valor y los grandes editores aún no han aprovechado. Pero yo creo que eso es algo que va a terminar, porque es dentro de la poesía el elemento espectacular, tiene un vehículo excelente, formidable para llegar directamente hasta a la gente. Piensa como un poema que hoy he hecho ahora, que es en italiano, pero yo creo que llega directamente al público brasileño. Entonces es un tipo de trabajo que es internacional, además del single lenguaje. Entonces eso creo que es la línea que hay que seguir. Ok, seu pensamento sobre isso? Eu tenho a mesma opinião, que a poesia sonora é eficaz, é funcional para chegar, inclusive, a grandes públicos. Não é uma atitude marginal, ela tem todas as características para chegar a muita gente e para funcionar em termos de comunicação. A minha experiência em Portugal diz isso, eu faço muitos espetáculos para grandes auditórios e funciona sempre muito bem. Inclusive, eu vou lançar em Portugal agora um projeto de poesia sonora com crianças, o que dá a possibilidade de dentro de alguns anos, ter um público diferente, sem preconceitos e sem nada que o amarre a coisas passadas. Então eu aproveito, o Enzo conhece muito bem a dificuldade de implantação da poesia sonora no Brasil, de introdução da poesia sonora no Brasil. Foi um trabalho do poeta Filadelfo Menezes. E você conhece também essa dificuldade, porque nós, da língua portuguesa, nós de países de língua portuguesa, tivemos um descompasso de tempo muito grande, né, vamos dizer assim, relativamente à não curta história da poesia sonora na Europa, já remontando ao futurismo, né, italiano. A que vocês atribuem essa questão? Você já aponta essa questão dessa criança, desse público novo. O Enzo, de certa forma, já citou essa questão do valor, né? Eu gostaria de encerrar nessa questão de uma maneira mais crítica. Quizá que es el desarrollo de la fuerte popularidad de la canción brasilera que de cual manera ha impedido el desarrollo de la sonoridad en poesía, porque aquí hay ya una tradición muy fuerte radicada en el Brasil de la canción popular, de la bossa nova, esos cantautores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, que ya representan un gran desarrollo de la oralidad. Pero aquí cabe mencionar el trabajo, como ya ha dicho Marcelo Dolabella, de Filadelfo Menezes, que yo creo que es el primero que ha entendido el valor de la poesía sonora en Brasil. Él llegó muchas veces a Europa y ha visto y ha frecuentado los poetas sonoros europeos y entendí que esa estaba una manera de trabajar también en Brasil.
Y la consecuencia de su positiva intuición es que su trabajo ha sido seguido por otros poetas. Yo creo que después, pero pienso que él ha abierto una vía. Y ahora, a pesar del hecho que no es aún entre nosotros, creo que hay otros que seguirán eso. Ok. Américo, suas palavras finais. Eu queria terminar por dizer que a importância do Filadelfo Menezes não é só em relação ao Brasil, é também em relação a Portugal. Porque os primeiros interlocutores, no caso do meu trabalho, foram exatamente o Enzo Minarelli e depois o Filadelfo Menezes. Ele, inclusive, participou no Festival de Poesia Sonora, o único e primeiro e único que se realizou em Portugal em novembro do ano passado. Portanto, ele teve um desempenho, teve uma força extraordinária para o desenvolvimento também da poesia sonora em Portugal. Ok, bom, então com essas palavras já fico aqui, a título de encerramento, a nossa homenagem carinhosa e respeitosa ao poeta e amigo Filadelfo Menezes. Vereda Literária agradece a entrevista de vocês, Enzo Minarelli, Américo Rodrigues, e deseja ainda muito mais sucesso para o trabalho de vocês. Muito obrigado. Para encerrar, um convite ao conhecimento da poesia, a mais conhecimento da poesia sonora, na performance dos poetas Américo Rodrigues e Enzo Minarelli. O inseto, tu. La palabra más ancha de la lengua italiana, precipitevolissimamente, que significa algo rápido. Precipite, volissime, volmente. 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 Precipite, volissimamente. 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 Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, boa audição e muito obrigado.